Shalom, shalom, estamos de volta no Pode Techuvá e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante e, na minha opinião, intrigante. Porque a Santa Ceia, afinal de contas, ela é um novo costume, né? A Santa Ceia, Yeshua ou Jesus criou essa Santa Ceia no primeiro século, ou ele reformou algo, ou o que é, na realidade, a Santa Ceia. Né? Ela é mensal? Ela é anual? Qual é realmente o significado da Santa Ceia para nós? É sobre esse tema que nós vamos falar. E, como sempre, a Mardali começa fazendo a leitura, ela vai começar a ler, então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Ok. Boa noite a todos. Porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão e, depois de dizer a Abraham, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso como um memorial para mim. Da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: Este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. Pastor, fique à vontade. Não serei eu? Para não perder o costume. Ok, tá certo. Também com essa disputa de faca aí, né? Fica um pouco complicado. Amém, meus irmãos. Um texto muito conhecido, né? Posso dizer que na maioria das celebrações de ceias que eu participei ou participo ainda em outras denominações, esse é o texto utilizado, né? Pouco se vê usar o texto de Lucas ou de Mateus, né? Mas esse texto de Paulo, lá em 1 Coríntios, é o mais utilizado. E o que acontece? Né? Com base nesse texto, né, quase que toda uma doutrina em cima da ceia, né, foi criada, mas os irmãos precisam entender que Paulo era um doutrinador. Paulo era um doutrinador e ele estava ali colocando em ordem algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, né? Então, ele começa elogiando eles, inclusive, né? Se os irmãos pegarem lá no primeiro versículo, ele fala isso, no segundo: eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que vos entreguei. Mas é só nisso que reside o elogio. Todo o restante do capítulo aí é uma bela de uma chamada de atenção. Inclusive este da ceia. Tanto é, o próprio texto usado a partir do versículo 23, né, fala: eu recebi o que também vos entreguei. Já dá um tom de chamada de atenção, não dá? Mas se ler os versículos anteriores, e eu vou fazer questão aqui de ler, tá? A irmã não precisava ler, porque depois eu ia repetir mesmo, não adiantava nada, né? Mas ele começa lá no versículo 1 falando que nós temos que imitá-lo naquilo que ele imita ao Mashiach, naquilo que ele imita ao Cristo. Ok? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ele não está imitando a Cristo em algum ponto, então não deve imitá-lo, ok? Nós devemos imitar Paulo naquilo que Paulo imita Cristo. Ok? Muito bem. Continuando, se a gente for ver depois, ele fala, né? Ele faz aqui um elogio e depois ele começa já, né?
colocar algumas coisas em ordem e doutrinar acerca dos relacionamentos internos ali, né? O homem, a cabeça da mulher, assim como Cristo, a cabeça do homem e tudo mais. Agora, relativamente à ceia, começa lá no versículo 18. Veja que no 17, ele fala assim, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Está falando da ceia. No versículo 17, nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhorar, mas para pior. Olha aí. Não é uma chamada de atenção? Vocês se ajuntam não é para melhora, mas para pior. 1 Coríntios 11, 17. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Com suco de uva, né? Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Olha o que Paulo fala. Olha só. Se isso não é uma chamada de atenção, eu não sei mais o que é. Né? Se isso não é uma chamada de atenção, eu não sei mais o que é. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Nisto não vos louvo. O que nos revela esses versículos? Que possivelmente, quando os irmãos iam participar de ceia, e eu já vou falar de qual ceia se está falando, havia panelinhas. Então, cada um chegava ali, aqueles que tinham mais posses, já fazia a panelinha do mesmo nível, né? Todo mundo comia bem ali, bebia, a se embriagar. Não é mesmo? E os que nada tinham ficavam de lado. Se sobrar, comeriam. Não é isso que a gente tira dessa leitura? Vocês estão envergonhando os que nada têm. Se o negócio é só comer, come em casa. É isso que ele está falando. Mas não é isso que o Senhor falou. O Senhor falou em comunhão, tudo em comum, o que tem e o que não tem. Certo? E aí ele começa, então, por isso que eu falei que já no versículo 23, você já percebe que tinha alguma coisa ali de uma chamada de atenção. Porque diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, eu estou transmitindo aquilo que eu recebi. O que eu recebi também vos ensinei. E aí vem esse texto que a irmã acabou de ler. Na noite que foi traído, tomou pão, tem dado graças, o partiu e prossegue o texto. Né? Eu não vou repetir aqui novamente, mas é importante a gente lembrar que, por exemplo, tem muita coisa que tem aqui que nós fazemos doutrinariamente, que é a doutrina apostólica, que não está na Bíblia. Por exemplo, a exigência do batismo para participar da ceia não é bíblica. Tá? Ela está no Didaquê. Né? E a gente não vê isso aí. O que ele vê ali era uma ceia. Uma ceia por quê? Porque esta ceia era uma ceia de Páscoa. Na noite em que o Senhor foi traído. Qual foi a noite que ele foi traído? Ele participou de uma ceia de Páscoa. E aí, no meio da ceia de Páscoa, tem um momento ali, quem participou da festa conosco vai lembrar disso, em que você pega o pão que nós chamamos o que há de vir, né, o aficomã, e parte ao meio, e uma cerimônia em que essas já acontecia no meio judaico desde a saída do Egito. Desde a saída do Egito que essa cerimônia acontecia. Os irmãos podem ver, lá em Gênesis, antes da saída do Egito,
O partir do pão já existia, ok? Tem que entender que comer pão e vinho, o que as igrejas fazem hoje, na verdade, não foi uma instituição que Yeshua fez ali, naquela festa de Páscoa. O que ele fez ali foi chamar aqueles elementos representando ele, ok? Isto é o meu corpo, a nova aliança que é dada por vós. Mas já se participava de pão e vinho há muito tempo. E um exemplo disso é se nós abrirmos lá em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, a partir do versículo 18. Quem quiser ler, tá lá. O contexto aqui é que Abraão havia saído em batalha contra os 5 reis que haviam vencido os outros 4. Aliás, contra os 4 reis que haviam vencido os outros 5. Inclusive, dentre eles, Sodoma e Gomorra. Tinha levado, né, o sobrinho dele, Ló, cativo, e ele sai ali com aqueles 318 homens, e eles vai lá e vence aquela batalha, né? E aí, quando ele está voltando, ele se encontra com o rei de Salém. O rei de Salém, que o nome é ele é chamado por Melquisedeque, né? O nome, a Bíblia não fala qual era o nome dele. Ele é chamado de Melquisedeque. Melquisedeque não é nome. Melquisedeque, hoje pode ser, né? Hoje tem um monte de Melquisedeque, né? Hoje tem um monte. Mas na época não era. Na época era um título, né? Melqui entraria como rei, Tzedeque justiça, rei de justiça. E ele era o rei de Salém. Ok? Então o título que ele tinha era de um rei justo. Tá? Ele era o rei de Salém. Ele se encontra com Abraão e ele transfere uma bênção para Abraão. Nós vamos ver lá que ele diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Prestou bem atenção? Marcou aqui? Ficou grifado aí, pão e vinho? Trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão vai dar o dízimo de tudo a ele, né? Bom, você dá o dízimo a quem? Né? O menor dá o dízimo ao maior, não é isso? Então Abraão estava ali o quê? Reconhecendo, né, o sacerdócio de Melquisedeque. Por sua vez, creio, né, que, embora o Eterno já falasse com Abraão, né, já havia falado para ele sair da terra dele, da parentela dele, ele ainda exercia o ministério de Melquisedeque. Há indícios, irmãos, fortes de que Melquisedeque, na verdade, seja Sem, filho de Noé. Se os irmãos fizerem as contas aí, o tempo que viveram depois do dilúvio e o nascimento de Abraão, vai ver que, por esta contagem, até Jacó ainda viveu 50 anos, enquanto Sem ainda era vivo. Ok? Então, muito bem, pode sim ser Sem, tá? Melquisedeque. E esta visão, ela encontra apoio na bênção mesmo que Noé deu para Sem. Se os irmãos forem olhar nas bênçãos, né? Noé amaldiçoa Cã, abençoa Sem, dizendo: bendito seja o Deus de Sem, transmitindo ali um sacerdócio, ok? É o único que foi abençoado diferente. E agora vem Melquisedeque, então, e come pão e vinho diante do Senhor. Então é uma cultura, tudo isso para dizer que é, na verdade, uma cultura muito antiga, comer pão e vinho, participar do pão e do vinho. E quando foi instituído a Páscoa, então passou a fazer parte da Páscoa também o Kiddush, que é participar do pão e do vinho. E aí, se nós abrirmos as nossas Bíblias lá em Mateus 26, Mateus 26, a partir do versículo 19.
Mateus 26, 19, diz assim: e os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E aí vem aqui a parte, né, da traição, eu vou pular lá para o versículo 26. E enquanto comiam, o que eles estavam comendo? Eles estavam comendo uma ceia de Páscoa, com cordeiro, com ervas amargas, pães asmos, completinha. Enquanto comiam, não era um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho. Era a ceia de Páscoa. E quem conhece a ceia de Páscoa sabe que você toma muito vinho, né? No nosso caso, suco de uva. Mas você toma muito vinho e come pão. Faz parte da ceia, comer pão em algum momento ali. Tá certo? Então aqui, em Mateus ele diz, ó, enquanto comiam, ele tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, aqui veja, né? Olha o que Paulo fala, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Tá certo? Aqui está o próprio Senhor celebrando. Tá? E aí ele diz aqui, ó, tomai e comei todos vós. Tá certo? Isso em Mateus 26, a partir do 26. Isso durante uma ceia. No momento de Páscoa, a gente vê que há ali depois durante a ceia, um momento em que se pega o pão e o pão é partido. Falei já sobre o pão que havia de vir, tem uma parte desse pão, ela sai da mesa, vai para um canto, né, escondido, depois uma criança acha, traz, uma cerimônia muito bonita, né? E aquela parte que fica é partida e nós participamos dela. Esse pão, justamente, que ele é partido, e uma parte dele vai ser ocultada, é nesse momento que Yeshua fala, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ou seja, ele parte, fica com uma parte dele, e a outra parte é ocultada, que vai voltar para o final da ceia de Páscoa, final do Seder. Apontando para que Yeshua vai voltar também. O corpo dele que foi partido, o ministério dele foi interrompido pelo projeto do Senhor, né? Na sua primeira vinda ali, como Mashiach ben Yosef, né? E aí depois ele vai voltar como Mashiach ben Davi, o filho de Davi. Então nesse momento ele fala, isto é meu corpo, que é partido por vós. Forte isso, né? Forte. Então, depois, a ceia continua. E aí tem um momento que é tomar o cálice. E aí, tomou o cálice, dando graças, e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Digo que desde agora não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que beba convosco de novo no reino. Aqui, em Mateus, não fica muito claro se toma mais cálices. Mas em Lucas, eu vou até abrir aqui, fica muito claro, porque nós vemos dois, acho que é Lucas 22 aí. Lucas 22. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, chegou, porém, 22:7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. A Páscoa inaugura a festa dos pães ázimos. E mandou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-vos a Páscoa, para que comamos. E aí tem aqui aquela experiência, né, do homem em que ele que está lá com o cântaro de água, que vai preparar lá o cenáculo, né? E aí, chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 e disse, desejei muito comer convosco antes que padeça, porque eu vos digo que não comerei mais até que se cumpra, lá no versículo 16, tá? No reino de Deus. No 17, Lucas 22:17. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e reparti-vos entre vós um cálice. Depois, no versículo 19, tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é partido por vós.
E depois, no 26, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, veja, fica mais claro que o pão ele é partido ali, né, durante a ceia. Agora, depois da ceia, tem um outro cálice. E este cálice é o cálice da nova aliança. Né? São 4 cálices que nós participamos, e esse cálice é o cálice da nova aliança. E é isso, né? Isso não fica muito claro em Mateus, mas tudo isso a gente leu aqui para quê? Para mostrar que lá em Coríntios, quando Paulo está fazendo, ele não está ensinando nada novo, mas ele está doutrinando, por quê? Porque as igrejas estavam meio desorganizadas, estavam fazendo as coisas e não havia comunhão, né, entre os irmãos ali. Eles não participavam da ceia do Senhor. Lembrando que a ceia de Páscoa celebra-se apenas uma vez por ano, ok? Apenas uma vez por ano. A igreja, isso não está no Didaquê, que eu vou falar agora, uma doutrina que acabou a igreja culturalmente adotando, de fazer uma vez por mês. Nós também fazemos, ok? Uma vez por mês. Mas esta ceia que Paulo está falando é a ceia de Páscoa. E por que nós sabemos disso? Porque deixa claro, uns bebem a se embriagar, outros comem a se fartar, enquanto os que nada têm ficam com fome. Tá certo? Então, a ceia de Páscoa, a ceia que nós celebramos, a ceia do Senhor, ela tem um simbolismo muito forte, que é a comunhão. Né? Não importa a sua classe social, não importa com quanto você contribuiu para que essa ceia aconteça, e eu não estou falando de pão e vinho, estou falando da ceia mesmo. Como Paulo está narrando ali em 1 Coríntios, ele não está falando de pão e vinho. Né? O pão e o vinho faz parte daquela ceia. Um pedacinho de pão, um cálicezinho de vinho, não embriaga ninguém e nem farta ninguém. Tudo bem? Isso é lógico para os irmãos, né? Então ele está falando de uma ceia mesmo. Obviamente que todo o simbolismo da ceia que nós celebramos, simbolizando, né, o corpo, né, de Yeshua, como ele fala ali, né, isto é o meu corpo que é partido por vós. Todo o simbolismo ali nos alcança. E só que em Coríntios continua, porque diz assim, ó. Primeiro, ele mostra, né, que quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando que o Senhor morreu, mas que ele vai voltar. Porque quem é que vai fazer parte de um corpo morto? Nós fazemos parte de um corpo vivo, um corpo que ele é o cabeça, certo? Agora, no versículo 27, fala assim, ó, portanto, qualquer que comer este pão, beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. O que é beber indignamente? O que seria comer indignamente? Né? Nós estamos falando de comunhão. Né? Paulo havia acabado de chamar a atenção ali porque não havia comunhão. As pessoas, era como se estivesse fazendo ali um momento de uma ceia, de uma festa, né? Como fosse um churrasco. Hoje em dia a moda é o churrasco, né? Todo mundo se reúne, vamos fazer um churrascão e tal. Não era isso, era uma ceia para ter comunhão. Nós estávamos ali no corpo do Mashiach. Então, quando você participava dela, você está dizendo, olha, eu faço parte desse corpo. Comer indignamente seria ser uma pessoa que vive praticando o pecado, vive na iniquidade, né? Vive na iniquidade. Por quê? Tem uma diferença que a gente precisa entender aí de pecado e iniquidade. O pecado é um descuido, né? Você tem um alvo que é acertar e você erra o alvo. Mas você quer acertar. Você quer fazer o correto e você, por um descuido, acabou cometendo um pecado. Você se arrepende, pede perdão, e continua a tua vida lutando para não pecar. Tudo bem? Agora, a iniquidade, diferente disso, é a prática reiterada do pecado. Não tem arrependimento por quê? Porque para você não existe lei. A lei não precisa ser cumprida. Então, como a lei não precisa ser cumprida, então eu vivo na prática do pecado, eu vivo na iniquidade. Ok? E aí, Paulo vai falar, para você que come, o que é comer indignamente? É ser iníquo, é viver na prática do pecado, não viver
buscando, pelo menos, fazer a vontade do Eterno e participar. Por quê? Porque você diz lá fora que é servo, as pessoas te veem como servo, você vai para a igreja, você participa da ceia, mas o seu testemunho é péssimo lá fora. Então, você come e bebe indignamente porque você traz escândalo. O que Yeshua falou acerca de escândalo? É certo que virão escândalos, mas ai daqueles por quem vier. Não é mesmo? Então, Paulo meio que está falando isso aí. Não coma indignamente, não beba indignamente. Por quê? Por causa disso, ele continua. Aliás, no 27. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do Senhor, de Yeshua. Examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Veja, é cada um que tem que analisar se você é circunciso de coração. Se há circuncisão de coração aí. Por quê? Porque se eu vivo na iniquidade, eu não sou circunciso de coração. Tá certo? A ceia, quem poderia participar da ceia de Páscoa era o circunciso. Olha a ligação aí. Você tem que ser circunciso de coração para poder participar da ceia. Então, se você não é circunciso de coração, você está comendo e bebendo juízo para si mesmo. Paulo fala isso. E ele diz assim, por que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos dormem. Dormir aqui é morrer mesmo, né? Então, muita gente doente e morre por quê? Em consequência de não discernir o corpo, né, do Senhor. E aí ele fala, né, que nós devíamos julgar nós mesmos. Né? Então, é uma necessidade de cada um estar olhando para si. Nós não estamos aí para julgar ninguém, não é mesmo? Estamos aí para julgar ninguém. Então, cada um deve olhar para si mesmo, né? Julgar a si mesmo, para quê? Porque se eu olho para mim, se eu olho para a minha vida, ver se eu estou realmente cumprindo com a vontade do Eterno, aí eu procuro me corrigir. Mas, às vezes acontece, tem gente que gosta de ficar olhando para os outros, não é isso? Olha, porque fulano não faz isso, porque fulano não faz aquilo, né? Eu não faço porque fulano não faz, né? E o nosso fiel da balança não é uma pessoa, o nosso irmão, nem o pastor, né? O pastor é um homem falho, né? Tanto quanto qualquer pessoa está aí na luta. Mas o fiel da balança para nós é o Senhor. Como Paulo fala lá no primeiro versículo do capítulo 11, 1 Coríntios, sede meus imitadores, naquilo que eu sou imitador do Mashiach. Então, sobre a ceia, né, primeiramente, o que eu queria deixar claro para os irmãos é que não é uma invenção do Novo Testamento, não é um rito novo, já existia, ele já acontecia, o Kiddush, ele já vinha da cultura judaica, ele foi instituído numa festa de Páscoa com muito simbolismo, e no meio de todo aquele simbolismo, o Senhor disse, olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, tem todo um simbolismo. Não é errado celebrar a ceia todo mês, como nós fazemos, só com pão e vinho, ok? Não é errado, faz parte, né? É um memorial, assim como também o que nós fazemos, né, na festa de Páscoa é memorial. Nós não sacrificamos o cordeiro, né? Não podemos, uma série de normas nós não podemos fazer, mas o memorial podemos participar, tá certo? Então, é importante saber isso, que a festa, a ceia do Senhor foi instituída numa ceia de Páscoa completinha, com pães asmos, com cordeiro, com ervas amargas, com tudo que tem direito a uma ceia de Páscoa. E aí tem todo esse simbolismo, né? Nós temos que realmente temer, né, com toda a solenidade, quando nós estivermos participando de uma festa de uma ceia do Senhor. Por quê? Porque o simbolismo dele ali é celebrar o corpo e o sangue
do Senhor, que foi vertido na cruz por nós. Amém? Então, essa é a minha primeira participação. Vamos deixar os irmãos participarem aí. O Alex pediu para falar, né? Alex, você está disponível para falar? Sim, disponível. Estão ouvindo? Sim. Então, shalom, irmãos, primeiramente. Cheguei um pouco atrasado no estudo, mas estava ouvindo aí. Sobre o que o pastor Ed estava falando ali, então agora deu de entender quando a Torá fala sobre que só o circuncidado podia participar. Quer dizer que, se a gente for ver pela aliança que foi restaurada, significa então que aquela pessoa que ainda não nasceu um novo nascimento no Mashiach, ela não estaria preparada para participar dessas festas, seria isso? Sim, né? Veja, o que é um novo nascimento no Mashiach? As igrejas costumam entender que o novo nascimento é o batismo, né? Mas não é bíblico isso. Tá? Não tá registrado em lugar nenhum que a pessoa tem que batizar primeiro. Nós agimos dessa forma em respeito, né, ao didaquê, que nós entendemos que é a doutrina dos apóstolos, ok? Então eles deixaram ali, e ali há uma orientação para que seja batizado. Por quê? O batismo é uma decisão que demonstra que a pessoa está querendo se converter, então pelo menos fica mais evidente o novo nascimento, tá? Não quer dizer que a pessoa é perfeita ainda, por quê? Nós não somos perfeitos, né? Então o que acontece é que uns estão em um nível já de crescimento, outros um pouco mais, a gente pode estar um pouco mais adiante de alguns, mais atrás do que outros, mas estamos todo mundo caminhando para chegar lá, tá certo? Mas sim, o novo batismo, né? Quando a pessoa quer, né, ser sincero em querer o batismo, precisa ter uma humildade nisso, né? Reconhecer as próprias falhas e buscar a ceia. Agora, tem que ter o compromisso da pessoa de realmente ser uma nova criatura, ok? Ok. Respondeu? Terminou? Concluiu, pastor? Não, só para saber se respondeu a pergunta. Não, respondeu sim. Bom, tá bom. Pastor, agora eu vou polemizar um pouquinho, como sempre, né? Veja só, o senhor falou bastante aí sobre essa questão aí, que fica bem claro aí, porque a questão que algumas pessoas questionam, e eu também me questiono às vezes, é o seguinte: nada, a gente celebra a ceia mensalmente, sem problema nenhum. Porém, a ceia que Yeshua fez, ela está dentro de Pêssah, que é o mandamento de Deus. Então, Deus tem o mandamento lá das festas, Levítico 23, é um compromisso dos que servem a Deus, é um compromisso que Deus deixou para quem o serve, né? Talvez um mapa, né? Que são um mapa das festas. E Yeshua, ele faz algo muito interessante ali, que quando eu imagino, né, que foi uma grande revelação, porque todo ano eles celebram a Páscoa, né, a Pêssah, todo ano eles têm os 3 pães ali, todo ano eles têm um cordeiro na mesa, e de repente Yeshua, ele pega aqueles 3 pães, como todos os anos toda a casa faz, né, eu fazia, né, e faz hoje os que seguem, e ele pega o pão do meio e fala: este é o meu corpo. Quer dizer, ele se revela que o tempo todo, todos os anos, ele estava naquela mesa toda Páscoa. Em toda a peça ele estava ali, dentro de um mandamento de Deus. Aí veja só, e ele diz: fazei isso todas as vezes em memória de mim. E o senhor trouxe muito bem clara, de uma forma muito clara aí, que é numa Páscoa. Uma Páscoa celebrada no 14º dia do mês de Nissan, no entardecer. Uma Páscoa que a igreja, no geral, a igreja cristã, a igreja
católica, a igreja protestante, a igreja evangélica, a maioria, 99%, talvez 97%, não sei, não celebra. Eles não celebram. E aí eu fico pensando, se Yeshua deu o mandamento ali, fazer isso todas as vezes, né? Eu leio todas as Páscoas, né? Em minha memória. Uma vez que a igreja, né, não é querendo acusar, estou falando, vai, da onde eu vim, vai, vamos lá. Uma vez que eu não celebrava esse mandamento, eu estou faltando com o mandamento de Cristo. Ah, porque a pessoa fala, não, mas os mandamentos de Cristo é o mesmo de Deus. Eu concordo plenamente. Mas tem muita gente que fala, não, eu sigo os mandamentos de Cristo. Na minha opinião, é uma prova de que não segue. Porque Cristo mandou ele celebrar Pessa e fazer menção dele na Pessa. Não sei se eu estou sendo inteligível aí. Então, eu queria trazer esse ponto aqui. Isso é só para atiçar. Será? Não sei. Eu entendi. A gente celebra todo mês. Mas será que, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu anotei aqui. Veja só. Atos 20, capítulo 20, verso 7. Atos, capítulo 20, verso 7. Fala assim, olha. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, pronto. Aí o que os pastores falam, a maioria deles? O primeiro dia da semana, Santa Ceia. É a primeira coisa que eles falam, eu já ouvi essa história. Primeiro dia da semana, o partir o pão, Santa Ceia. Como se partir o pão fosse Santa Ceia. E não é. É o que o senhor acabou de falar. É o Kiddush, que faziam em todas as reuniões. Tanto é verdade que aqui, ó, em Atos 24, 46, olha só. Atos 24, 46. Não. Perdão. Atos 2, 24. Estou inventando um versículo aqui. Atos 2. Atos 2. Atos 2, 46. Aqui diz assim, olha. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pelo que eu estou vendo aqui... Começa no 42. Sim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Eles faziam, pelo que eu entendi, que eles partiam o pão, eu acho que eles faziam um kiddush, em todas as reuniões eles faziam uma santificação. Essa é a leitura que eu tenho. Não está falando que era domingo, que era na Páscoa, não estou falando da Santa Ceia. Eu estou falando do kiddush. As pessoas, porque o crente, se ele vê um copinho de suco de uva e um pedacinho de pão, ele vai dizer Santa Ceia. E não é. É o kiddush. E isso leva a essa má interpretação de falar que domingo era o dia que eles partiam o pão. E não é, eles partiam o pão todo dia e de casa em casa também. Mas, para concluir meu raciocínio aqui, que eu não estou sendo muito claro, eu entendo, eu só queria saber o seguinte. O senhor falou aí do quarto cálice. O judeu, até hoje, ele tem a mania, o costume em Pessa, do quarto cálice ser o cálice de João Batista, não é isso? Eles falam de Elias. Travou, Robson. Elias. Travou. Travou? Você falou assim, ó, você fala do quarto cálice e depois disso travou tudo. Tá travado ainda? Não. Quando você falou assim, ó, o judeu, né? O senhor falou até o quarto cálice. Você falou, o judeu, aí travou tudo. Tá. Então, o judeu até hoje celebra Pêssar. E o quarto cálice de Pêssar, ele fala que é o cálice de Elias.
E aí o senhor acabou de dizer que Yeshua É o tomou quinto. o último cálice e falou: esse é o cálice da nova aliança, não é isso? É o quinto cálice é o de Elias, né? Então é o O quinto último cálice? que Yeshua toma é o quarto. Ah, entendi, entendi. Teria 5. Nós usamos 4. Ah, entendi, entendi. Então tá bom. Então foi Eu não um ponho. equívoco. Até, Não, até, então, em questão de respeito aos irmãos de Deus, eu não vou falar sobre o quinto cálice. Mas Yeshua usa o quarto. o quarto cálice, tá. Não, tudo bem. Então é isso. Então, na minha opinião, então, agora eu vou direto para parar de enrolar. A minha dúvida, né? A minha dúvida é se realmente a Santa Ceia, uma vez que ela é claramente identificada como na Páscoa, será que, não sei, não era o caso das pessoas analisarem e passarem a fazer o Kiddush nas reuniões e a Santa Ceia somente na Páscoa? Ou o senhor acha que isso é um absurdo? O que o senhor acha? Será que o pastor caiu? Vamos ver. Assunto muito polêmico aí, vamos derrubar a live. Tá me ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo. Peraí, deixa eu só Aí. colocar aqui o. Não vai sair. Mas tá me ouvindo? Tá, estamos ouvindo sim, estou vendo o senhor também no celular. Eu falei que ia travar, né? Lembra? Uhum. Você estava falando. Alô? Oi, estou Oi? ouvindo. Tá ouvindo? Ok. Sim. Então, a minha pergunta é: não seria o caso, a modo correto, fazer o Kiddush e a Santa Ceia na Páscoa apenas? Então, Robson, o que que acontece? Eu entendo, com essa simbologia toda, sim, com certeza, na Páscoa. Agora não estou te ouvindo. Não estamos ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Deixa eu só concluir, pastor. Por que eu estou falando isso? Sim. Porque às vezes a pessoa tem ideia de que, tem uma religião do Antigo Testamento, vamos usar o popular, uma religião do Antigo Testamento e uma religião do Novo. E aí, quando entra uma Santa Ceia que não existia no Antigo Testamento, isso dá uma validade para essa ideia na cabeça da pessoa, não dá? Mas se a gente ver ali mesmo onde você falou, eu não estou em condições de ler aqui agora, mas se não me engano, Atos 24, 42 lá, que fala, e perseveravam no partir do pão, né? As pessoas precisam entender, e nós fazemos questão de falar em todas as ceias que participamos, pode ver que nós falamos que foi celebrado numa festa de Páscoa, que nós fazemos Sim, ali um sim. memorial, não é? Então, assim, e é o que o senhor falou, em memória de mim. Não há prejuízo em participar da festa, da ceia do Senhor, como ela é dita, né, toda semana, desde que o princípio dela seja respeitado, que as pessoas entendam, porque não é só ir lá e tomar um cálice de vinho e comer um pedacinho de pão, não é isso. O simbolismo é muito maior que isso, você faz parte do corpo de Cristo, né, do corpo do Messias, tá? Você está dentro de um contexto de pertencimento desse grupo de discípulos dele, tá certo? Então, se isso ficar bem explicado, bem explícito aos irmãos, os irmãos entenderem, não há problema nenhum. Uma igreja como a nossa, que a gente segue a Torá, né, a gente busca seguir a Torá, e colocar em prática os ensinamentos de Yeshua, eu não vejo dificuldade, os irmãos entendem. O grande problema é a religião. A grande questão da religião é que eles não vão cumprir os mandamentos mesmo, porque para eles os mandamentos passaram. Yeshua já cumpriu, então não precisa cumprir. Então não adianta a gente falar para eles celebrar uma vez só, não vai adiantar nada, tá? Tá, Nós temos a consciência
e procuramos deixar bem claro todo aquele significado da festa de Páscoa. Tá, deixa eu só fazer uma questão. Desculpa, eu estou apertando o senhor, eu sei disso. Mas é só Não, para. tranquilo, não tem A problema. intenção é reflexão, né? É reflexão. Até porque, não sei, alguém possa assistir esse vídeo depois, né? A gente não tem uma teologia engessada, né? De vez em quando a gente trata algum assunto, opa, isso aqui não tá legal, vamos mudar, porque a Bíblia está dizendo, está mostrando outro caminho, tá? Mas veja só, a gente tem, daqui a pouco o Alex fala, tá, Alex? O que acontece? A gente tem dois lados de uma moeda que é meio complicado. De um lado, tem uma galerinha que diz o seguinte: Deus não liga. O meu coração, o que importa é o meu coração. Deus não liga para isso, Deus não liga se eu fiz direito, Deus não liga se eu fiz torto, não é bem assim, a turminha não deixa para lá, ok? Do outro Deus não lado. está preocupado, né? Oi? Deus não está preocupado, né? Deus não está preocupado se eu vou guardar mandamento, se eu não vou. O importante é meu coração, que é lindo, maravilhoso. Né? Minha mãe disse que eu sou fofinho desde nascença. Então, é isso que importa. Então, é essa turminha. Do outro lado, tem aquela turminha que, assim, você tem a obrigação de mostrar a verdade para a pessoa. Aí, certo. Só para pensar, que eu posso estar errado, mas só para pensar, se essa turma, que Yeshua fala que aquele que não comer do seu sangue, não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Se realmente isso é relacionado à ceia na Páscoa, essas pessoas correm o risco de não ter parte com ele. E se a gente fizer a mesma coisa aqui com eles, a gente não está validando o caminho deles? O irmão Edson faz, o irmão Robson faz, o irmão Alex faz, então tá tudo bem. Ei! Só que tem um detalhe, Robson. Não vai dar. Vai. Ele não vai deixar. Só que tem um detalhe que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: nós celebramos. Nós sim, mas eles não. Sim. Não, mas como é que eu vou falar para eles? Isso aí fica difícil, porque assim, nós, sim, eles correm o risco. Eles correm o risco de não estar participando, né? Eu, sinceramente, não sei a solução que eu daria para eles, né? Se a gente for parar para pensar na misericórdia do Eterno, um exemplo, ok? Então, na graça, na bondade que dura para sempre, nós poderíamos dizer, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, a pessoa não sabe. Ele foi criado num sistema religioso que impede ele de enxergar as coisas como elas são, não é? Então, assim, agora, existem pessoas que, vejam, eles não guardam os mandamentos, eles não guardam o Shabat, eles tem muitas coisas que eles não fazem, e aí é complicado. Tem coisa que se eu falar aqui, vai soar pesado, isso vai ficar De vai ficar repente, depois eles na não nem live. participar da ceia porque já não guarda as outras coisas. Exatamente. Olha só, tem um texto bíblico, eu não vou lembrar qual é agora, que diz que para quem não guarda os mandamentos do Eterno, até a oração dele é abominável a Deus. Então, Robson, e aí, o que acontece? Eu quero crer que essas pessoas que não guardam, aquelas que têm conhecimento. Tudo bem? Ele não guarda dolosamente, ele não quer guardar. Ele não quer guardar, então ele não guarda os mandamentos de Deus, porque de fato ele não está nem aí para os mandamentos de Deus. Eu penso que é as pessoas. E tem gente que não sabe, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E aí, vem Paulo e fala o seguinte, quando ele certa vez está falando com os judeus, e ele fala assim, quando o estrangeiro guarda naturalmente os mandamentos de Deus, a Torá, a lei de Deus, não é para ele isto que ele fez, lei,
Torá. Então, Deus, ele é maravilhoso, a misericórdia dele é enorme, é grande demais. Então, tem muita gente que não sabe. O problema, penso, é para as pessoas que sabem e não querem saber. Por quê? Porque ela tem que defender o ponto de vista religioso dela. Você falou aí, por exemplo, nós temos uma forma de conduzir a nossa fé de uma forma diferente. Na nossa igreja, a gente tem discordâncias grandes, não é, Robson? Sim. Discordâncias grandes. Um pensa de um jeito em determinado assunto, outro pensa de outro jeito. Desde que a gente não venha pregar heresia, a gente convive muito bem, com todas as nossas diferenças, disputando muitas vezes. Por quê? Porque está dentro do entendimento da palavra de Deus. Mas a gente não nega aquilo que Deus mandou fazer. Tá certo? A gente não nega. Não, é Torá, é Torá. A gente pode ter algum entendimento sobre a aplicação de determinado tipo da parte da Torá em determinado momento, tendo em vista algum mandamento que eventualmente pudesse ser temporal. Pode ser que alguém tenha esse entendimento. É válido. Mas negar a Torá, não. Tá certo? Nenhum de nós. Então, veja, só que na grande maioria das religiões, e aqui agora nós já estamos saindo do assunto que é ceia, e passando para a religião, né? Não é isso. O que está em vigor é aquilo que a diretoria manda. O que a diretoria manda é Deus que falou e está pronto. Ainda que seja uma heresia, tá certo? Você não pode discordar da, da liderança porque você está se levantando contra o presbitério, né? Ainda que você pegue um texto bíblico, mostre para a liderança, olha, está errado, de acordo com a palavra de Deus, por causa disso, disso, disso. Ele vai dizer, você está se levantando contra o ministério, então você vai para o banco, vai acontecer alguma coisa com você, mas você não pode falar, você não pode discutir. Sim. Isso é antibíblico, porque a palavra, inclusive Paulo fala sobre os crentes de Bereia, que eles foram chamados de nobres, porque eles ouviam a mensagem e analisavam nas escrituras para saber se as coisas eram daquele jeito mesmo. Sim, Tá verdade. certo? Então, assim, eu entendo o seu posicionamento, sua preocupação até. Tenho também a mesma preocupação. Eu tenho entes queridos em outras denominações que não guardam a Torá, que inclusive dizem que não é necessário, Jesus morreu por mim, eu não preciso guardar nada disso. Pessoas que eu amo, né, e estão lá. Eu entendo sua preocupação, é a minha também, mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é orar por eles, contar com a misericórdia do Senhor, né? A bondade dele dura para sempre, e que, como tem gente ali que não sabe, vai ser julgado por aquilo que sabe e rejeitou. Penso que a sinceridade é tudo, né? Então, assim, se a pessoa, ela age de determinada forma, mas para ela verdadeiramente aquilo que é o correto, e outra coisa, quem vai medir isso não sou eu nem a pessoa, quem vai medir isso é Deus. Sim. É o Eterno que vai saber se o que está no teu coração realmente é sincero, é correto, ou se você está defendendo a sua religião. E sua religião, não estou falando de placa, cada um tem uma religião específica, ok? Eu tenho a minha religião pessoal, que eu penso. Tá entendendo? O Alex tem a religião dele, é o que ele pensa, é o que está na cabeça dele. Cada irmão aqui tem. É o que eu penso, ou peraí, não, eu vou medir as coisas de acordo com a palavra do Eterno. O que a palavra do Eterno diz. Se é isso, e está sincero com Deus com isso, tá, eu penso que está tranquilo, certo? Porque Deus, a bondade dele dura para sempre. Né? Agora, aí volta a dizer, a gente vê líderes aí falando de coisas que são abomináveis a Deus. Né? Vê líderes aí falando, olha, coma sangue. Sinceramente, eu não acredito, né? Da onde eu vi essa fala, e não foi ninguém que me falou, fui eu que eu vi. Então, não adianta ninguém dizer que eu interpretei errado, não, porque foi eu que vi.
Eu vi a pregação, tá bom? Não vou citar aqui, mas é da doutrina da predestinação. E coma sangue, coma seu chouriço. Você não pode fazer nada que agrade a Deus mesmo, né? Porque você só precisa crer. Ó, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Isso é muita irresponsabilidade, né? Não vou nem falar de rabino mandando comer porco, tá certo? Mandando não mandou, mas disse que não tem problema para certas pessoas, né? Para o não-judeu. Então, assim, não vou nem falar disso aí. Então, veja, é a sua sinceridade com Deus. Para mim, não importa que o rabino falou que não tem problema participar de determinado alimento. Não importa que o pastor A, B ou C, reverendo, né, falou que não tem problema comer sangue. Não importa isso aí. Importa o que está na palavra, né? Leia a palavra. O que a palavra diz. Busque conhecimento. Temos aí hoje ferramentas maravilhosas, inclusive virtuais, de Bíblias com... você não sabe falar uma letra em grego, mas a Bíblia tem lá um códigozinho que você clica em cima, ele abre o texto grego, te explica os significados lá. Não sabe falar uma palavra em hebraico, mas a Bíblia tem lá, em aramaico, a Bíblia tem lá no dicionário, as possíveis traduções. Seja sincero e busque o eterno, tá certo? E é isso que eu penso. Mas então, quanto às outras religiões, eu sinceramente não sei, né, o que dizer. Eu apenas... Ok. Então, quanto às outras religiões, eu não sei, né? Eu posso dizer apenas que eu lamento, né, esse estado de negação deles, né, de que não precisa observar, né, a lei de Deus, que é onde está ali expressa a vontade de Deus. Quando Yeshua diz, né, lá em Mateus 7, 21 a 23, que só vai entrar no reino aqueles que fazem a vontade do Pai. Eu estava vendo recentemente, né, um vídeo entre dois historiadores, inclusive um judeu, falando, né, da questão histórica, bíblica, da possível existência ou não de Abraão, de Moisés e tudo mais. E eu só posso acreditar que pessoas que se preocupam mais com a sua própria religião e não se importa com o que está na palavra, têm o viés desses historiadores, de pensar que igreja é apenas uma empresa, é o meu negócio, entende? Porque não vai ter um problema espiritual lá na frente, como os saduceus, por exemplo, né? Que condenaram Yeshua e aquele julgamento injusto. Podemos matar o filho, porque não tem mesmo vida após a morte, então não tem nada, não tem Deus, mas a minha profissão qualquer é ser pastor. Então, daqui eu vou tirar o meu sustento, então eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Como? Com a minha doutrina. O que está na palavra não importa. Eu só posso entender que é isso. Está entendendo? As pessoas não se preocupam com o que está na palavra. Líderes, pessoas, opção. Tem muita gente lá, eu fico pensando, nós mesmos, onde a gente veio? Não é? Tudo bem, nós tivemos a sinceridade, pegar a palavra, começar a estudar, né, e buscar para chegar onde chegamos, mas nós tivemos lá um dia e nos alimentamos do mesmo alimento que eles fornecem, nós acreditávamos. Então, tem Sim. muita gente sincera lá, né? E eu penso que a misericórdia de Deus dura para sempre. Então, para eles, embora, sim, essa palavra que você falou era muito difícil, né? Que é não comer da minha carne, beber do meu sangue não é digno de mim, né? Eu penso que o Eterno vai ter alguma forma de ver isso espiritualmente. Mas a pessoa, ela participa do corpo e do sangue de Yeshua espiritualmente, ok? Ela na vida dela, ela é uma serva. Ela é uma serva que eu estou falando aqui no sentido, estou falando ela, né? Mas essa pessoa é um servo, uma serva, tá? Na vida dessa pessoa é um servo. Então, o Eterno vai levar isso em conta, é o que eu penso, né? Mas líderes têm uma responsabilidade muito grande. E aí não é o que eu penso, é o que está na palavra, a profecia acerca dos pastores que apacentam-se a si mesmos, ok? Basta pesquisar aí, pastores que apacentam-se a si mesmos,
Aí vão ver a profecia pesada que tem contra eles. Amém? Amém. Alex, pode falar. Então, irmão, justo nesse caso, que nem o pastor estava falando, eu também não vou citar nomes, né? Mas eu já fui conversar com algumas pessoas, que nem o irmão falou sobre, pegar lá no dicionário Strong, lá no grego, lá no hebraico, no aramaico, possíveis traduções. A gente está sempre procurando aprender, conversa com os irmãos, está ali pesquisando. Às vezes a gente vai conversar com algum irmão aí, a pessoa, não, você quer estudar demais, você quer ser um escravo de Cristo. Mas aí uma pergunta, a própria palavra do Eterno não diz que ou a gente deve ser ou escravo da injustiça ou escravo da justiça. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que a gente deve ser um escravo de Yeshua, que eu já li alguma passagem que fala sobre isso. Então, aonde está escrito que assim, se eu não aprender tal coisa, o Eterno vai ter misericórdia de mim, porque eu não consegui aprender, não consegui me elevar. Mas a palavra do Eterno nos manda cada dia nós se elevar. Então, que nem estamos conversando aqui, muitas pessoas dá de entender que eles estão priorizando o seu entendimento, a sua religião, o seu dogma, mas não quer aprender aquilo que a palavra está dizendo. Eu fico triste, temos que orar por esses irmãos, mas eu converso com alguns irmãos ainda e tem pessoas que, infelizmente, pensam assim. O É próprio verdade. termo servo, né? O próprio termo servo é isso. O que é ser servo? Servo é isso. Servo de Deus. Eu tenho para mim, eu estou finalizando a minha parte aqui, que é o seguinte: quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus com toda a força, todo entendimento, com toda a nossa alma. Isso quer dizer que quando a pessoa ela ama, ela coloca a religião, ela está vendo na Bíblia que algo está escrito que é de uma forma e ela faz de outra por causa da religião, ela está amando a religião antes de Deus. Isso para mim é muito claro. Amém? Se os irmãos quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Quer fazer suas Robson, considerações finais, pastor? Fique à sim. vontade. Lamentavelmente, né, o cristianismo, como nós conhecemos hoje, ele é muito filosófico, né? Então, assim, hoje chegou ao cúmulo de eu ouvir numa denominação que a pessoa mais importante que nasceu nesse mundo foi o apóstolo Paulo, porque é, porque ele veio trazer o verdadeiro entendimento da palavra. Não foi nem Yeshua, foi o apóstolo Paulo, né, que essa pessoa falou. E nem essa pessoa Então, veja, entendeu Paulo. não, com certeza muita gente não entende Paulo, né? Pedro já diz isso. Então, é um pouco complicado. Mas, é como eu digo, né? O que a gente tem que fazer, eu penso que já um diferencial está surgindo, nós não somos únicos, tem muita gente por aí, né? Tem, talvez não exatamente igual, mas com visões parecidas, buscando o conhecimento da palavra, né? Tem sinagogas surgindo aí, né? De irmãos que são crentes no Mashiach, igrejas. Eu acho que isso que é o importante, né? No mais é a gente prosseguir e orar ao Eterno, e Ele vai direcionando todas as coisas, vai tendo misericórdia dos nossos irmãos, e orar a Deus para que Ele ilumine os líderes, né? E assim Amém. eu encerro a minha participação. Pastor, concluindo aqui, mas isso é religião mesmo. Esses dias eu estava vendo um vídeo também, e aí um rabino estava falando que a pessoa mais ilustre que já nasceu na Terra foi o rabino Ludwig, não se das contas. A pessoa mais sábia que já nasceu na Terra, sabe? Então, são situações assim que a pessoa ela ama uma religião e muitas delas faz do líder um Deus, faz um ídolo. Coloca o líder no lugar de Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Mas amém. Eu agradeço a participação de todos. Deixa eu ver, eu tinha até anotado aqui
que eu vou escrevendo para não esquecer, mas depois eu perco o que eu escrevi, não adianta muito, né? Durante a conversa, eu tive uma ideia para o próximo, para o próximo pode chuvar. Deixa eu colocar o óculos aqui. Só que aí eu vou escrevendo, fazendo um rascunho aqui, rascunho ali. Eu tenho mania de ficar escrevendo. Eu não vou lembrar agora, não. Olha, perdi eu marquei. Deixa eu só dar mais uma olhada. Puxa vida, eu anotei para não esquecer e perdi a anotação. Na hora que a gente estava conversando, mas eu vou achar aqui depois nos rascunhos. E eu lembro que teve uma ideia boa aí para o nosso próximo tema. Mas aí a gente conversa durante a semana e aí a gente programa direitinho. Tá bom? Eu agradeço a participação de todos. O Eterno abençoe grandemente. E até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus abençoe a todos.